Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 59, objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, detalhamento, problemas percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, iniciando a nossa aula, veremos uma situação onde temos um problema envolvendo aumentos sucessivos com taxas diferentes. Então, o problema diz o seguinte: no último trimestre de 2017, o preço do botijão do gás de cozinha sofreu os seguintes aumentos: 12,9% em outubro, 4,5% em novembro e 8,9% em dezembro. Se em determinada cidade o botijão de gás de 13 quilos antes de outubro de 2017 era vendido por R$ 55, qual passou a ser o seu preço depois desses reajustes? Então, nesse problema, nós temos um caso de aumentos sucessivos, onde as taxas são diferentes. A primeira taxa é de 12,9%, a segunda taxa é de 4,5% e a terceira taxa é de 8,9%. Então, são três taxas diferentes e esses aumentos são sucessivos, ou seja, vai ser calculado um aumento após o outro, sobre o valor inicial do botijão de gás, que era de R$ 55. Então, nós veremos duas formas de resolver esse problema, né? Essa primeira situação. Na primeira maneira, de resolver, nós podemos resolver calculando cada um dos acréscimos, ou seja, o primeiro acréscimo em outubro, que foi de 12,9%, sobre o valor inicial de R$ 55. Então, calculando esse aumento sobre R$ 55, nós vamos obter aí R$ 7,10 aproximadamente. Como é que a gente chegou nesses R$ 7,10? Nós calculamos 12,9 sobre o valor de R$ 55. Sendo que nós temos aqui esse percentual de 12,9 escrito em número decimal, em forma de número decimal. Então, você pode fazer das duas formas. Ou você calcula 12,9% sobre 55, ou você transforma em percentual, aliás, você transforma na forma decimal aí esse percentual, que vai ser 0,129, e aí você multiplica por 55. Dependendo de onde você estiver fazendo o cálculo, você vai utilizar uma das duas formas, a que for melhor para você. Então, o primeiro aumento foi de R$ 7,10 aproximadamente. Logo, eu somo aqui o valor inicial de R$ 55 com o valor que aumentou em outubro e eu terei aqui o novo valor do botijão no final do mês de outubro, que foi de R$ 62,10 aproximadamente. Então, esse aí é o valor do gás em outubro, e aí a gente vai calcular o segundo acréscimo, no mês de novembro. E o segundo acréscimo foi de 4,5%. Então, a gente vai fazer da mesma forma, calcular 4,5% sobre o valor do gás em outubro, final de outubro, que já foi com o primeiro aumento, aproximadamente R$ 62,10. E aí a gente também pode fazer da mesma forma, ou calcula aqui com esse percentual na forma de percentual, ou a gente transforma esse percentual em número decimal, certo? E aí calcula aí essa multiplicação sobre o valor que o gás estava custando em outubro, R$ 62,10 aproximadamente, e aí a gente obtém o novo aumento. Então, em novembro, o gás obteve esse aumento
de R$ 2,80 aproximadamente, né? R$ 2,79, né? Se a gente for aproximar exatamente. Isso quer dizer, então, que em novembro, com esse novo aumento, o gás passou a ser a soma, né, desses dois valores, R$ 62,10 aproximadamente, que custava em outubro, mais um novo aumento de R$ 2,79. Então, no final de novembro, ele passou a custar R$ 64,89, né? Lembrando que se a gente for aproximar, né, eu vou parar aqui nas duas casas decimais, porque a gente está falando de dinheiro, e a aproximação se dá olhando para esse número depois, né, que é o 9. Como é 9, passou de 5, então o número anterior, que é 8, ele passa a ser o número seguinte, 9. Então, se eu fosse aproximar, 64,89 foi o valor do gás aí em novembro, já com o segundo acréscimo. E para finalizar, eu calcularia aqui o acréscimo que ele teve em dezembro, que foi na taxa de 8,9%, né? Então, da mesma forma, calculamos aqui o valor do gás que estava em novembro, de R$ 64,89 aproximadamente, multiplicamos pela taxa de acréscimo de 8,9%. E, novamente, você pode calcular na forma percentual ou colocar esse percentual na forma decimal. Então, 8,9% é o mesmo que 0,089. E aí faz a multiplicação pelo valor do botijão de gás de R$ 64,89 aproximadamente. Com isso, se obtém o novo acréscimo, né? O acréscimo de dezembro, né? Vamos aproximar aí. O acréscimo foi de R$ 5,78, né? Então, vejam aqui a nossa aproximação, 5,77, mas como o próximo número é 5, né? Então, o número anterior, que era 7, eu passo a chamar de 8, né? Então, R$ 5,78 o novo acréscimo, o acréscimo de dezembro. E para encontrar o valor do gás em dezembro, somamos aqui o valor que ele estava com o valor do novo acréscimo, chegamos aqui ao valor final em dezembro, né? De R$ 70,66 aproximadamente. Então, esse foi o valor aí do gás, né? Nesse mês de dezembro. Então, essa é a primeira maneira de calcular aí esses acréscimos, né? Vejam que a gente calculou cada um dos acréscimos. Então, quando a gente tem só um acréscimo, na verdade, quando a gente tem 2 acréscimos, 3, até 4 acréscimos, né? Dá para a gente calcular acréscimo por acréscimo. Acontece que, a partir disso, as contas ficam muito extensas, né? E para diminuir aí esse cálculo todo, nós temos uma maneira 2 de calcular esses acréscimos, que é calcular o acréscimo de uma única vez, né? E para isso a gente vai observar aqui uma fórmula que pode auxiliar nesse cálculo. E a nossa fórmula vai começar dessa forma, né? Valor final, que é o valor que eu quero encontrar, né, do botijão de gás, ele vai ser o valor inicial, né, o valor inicial do gás, que era de R$ 55,00, e aí eu vou multiplicar, né, pelos aumentos. Então, aqui a gente tem o primeiro aumento, aí aqui, até aqui a gente tem o segundo aumento, e aqui o terceiro aumento. Então, você tem que lembrar de multiplicar o valor inicial por cada aumento. Só que os aumentos, eles não estarão sozinhos, né? Só a taxa de aumento, por exemplo, 12,9%, 4,5% e 8,9%. Vocês estão vendo aí um 100% somado a eles, né? E isso vai ser necessário nessa fórmula, né? Porque eu preciso sempre incluir aí o valor do objeto, né? O valor, nesse caso aí, do gás. Por isso que eu estou incluindo esse 100% somado à taxa, né? Lembrando que a gente está usando a soma porque é um acréscimo, né? Então, a fórmula ela vai ser o valor inicial multiplicado por
100% mais a taxa, né, do primeiro acréscimo, nesse caso foi de 12,9%, multiplicado por 100% mais a segunda taxa, que foi de 4,5%, multiplicado por 100% mais a terceira taxa, que foi de 8,9%. E aí, se você tivesse outras taxas, você iria acrescentar multiplicado por 100% mais a quarta taxa. Vou colocar aqui o quarto aumento, né? Eu posso colocar aqui quarto aumento. E aí, sucessivamente, né? Você iria multiplicando por 100% mais as taxas de aumento que tivesse. Mas no nosso caso aqui só tem essas três, né? Então, olha só como ficaria. Valor final igual a valor inicial vezes... Aí a gente só somou aqui, né? 100 mais 12,9, então foi 112,9%. Somamos também a segunda taxa com o 100 e a terceira taxa de aumento com o 100. Ficaram aí 112,9, 104,5 e 108,9. Aí, continuando aqui a nossa fórmula, o valor final vai ser a multiplicação. Olha só, 55 vezes 119%, 112,9% vezes 104,5% vezes 108,9%. Então, se você fizer essa multiplicação na calculadora, você já vai chegar aqui nesse resultado, né? Que é o resultado que a gente quer. Mas se por acaso você for fazer a conta aí no seu caderno, então seria interessante você transformar esse percentual aqui em forma decimal, né? E aí, 112,9%, transformando em decimal, né? Dividir por 100 esse valor, e vai ter o decimal 1,129. Da mesma forma, 104,5%, transformando em decimal, 1,045. E 108,9%, transformando em decimal, 1,089. Multiplicando aí todos esses quatro valores, chegamos no nosso resultado aí, 70,66 aproximadamente, né? Então, aqui até 66, né? Vamos corrigir aqui essa aproximação, R$ 70,66, ok? Então, são essas duas maneiras de calcular. Ou você calcula acréscimo por acréscimo, ou você calcula todos os acréscimos de uma única vez. Né? Então, se forem só 2 acréscimos, dá para a gente calcular um a um, né? Mas se forem mais acréscimos, seria mais interessante utilizar essa fórmula para diminuir aí os cálculos, né, que você vai precisar fazer, certo? Então, essa primeira situação foi quando as taxas são diferentes. Agora, a gente vai ver uma situação 2, que é quando a gente tem aumentos sucessivos, que as taxas elas são iguais. Então, aí nós temos uma situação que diz o seguinte: Fernando colocou a casa dele à venda pelo valor de R$250 mil. Sabendo que essa casa valoriza 6% ao ano, calcule o valor dessa casa após 4 anos. Então, o que vai acontecer? No primeiro ano, a casa vai valorizar 6%. No segundo ano, 6%. No terceiro ano, 6%. E no último ano, 6%. Então, veja que cada acréscimo da casa é igual ao outro, né? Então, por isso, essa situação 2 está tratando aí de aumentos que são sucessivos e as taxas são iguais. Eu posso calcular da mesma forma que eu calculei as taxas diferentes, no entanto, eu posso minimizar ainda os cálculos, né? A gente vai ver como, olha só. Como eu posso minimizar ainda mais os cálculos? Veja que aqui a gente tem a mesma fórmula da situação anterior. Valor final é igual ao valor inicial vezes. Aí está aqui, ó, o primeiro aumento, né? A primeira valorização da casa está somado com 100%, né? 100% mais 6%. O segundo vai ser a mesma coisa, o terceiro e o quarto também, porque as taxas são iguais. Então, se a gente for resolver aí, nós vamos ter 100% mais 6%, 106%. E isso vai se repetir também, né? Por 4 vezes, porque são 4 anos. Ou seja, colocando esse percentual em decimal, eu vou ter que multiplicar
o valor da casa de 250 mil por 1,06, 1,06, 1,06 e 1,06. Né? Então, vejam que eu estou utilizando a mesma forma de calcular das taxas diferentes, né? Então, multiplicando aí todos esses números, eu vou chegar aqui ao valor final da casa, R$ 315.619,24. Mas aonde é que eu posso minimizar esses cálculos? Eu posso minimizar esses cálculos bem aqui, ó, onde todas as taxas elas vão se repetir. Né? Eu tenho 1,06 da taxa sendo multiplicado 4 vezes, né, por ele mesmo. Então, aí eu tenho uma situação de potência, né, onde a gente vai ter a base se repetindo a quantidade de vezes que o expoente determinar. Então, eu posso escrever toda essa multiplicação dessa forma, ó, 1,06 elevado a 4. Por quê? 1,06 está se multiplicando 4 vezes por ele mesmo. Então, eu posso escrever dessa forma e eu não precisaria escrever toda essa multiplicação aqui de 1,06, né? Então, vamos ver como nós podemos fazer isso. Olha só, quando temos taxas sucessivas iguais, podemos resumir os cálculos à fórmula a seguir. Então, vejam ó, que ao invés de eu escrever todos os 1,06, eu posso escrever apenas assim, ó, a taxa elevada ao tempo, né? A taxa somado a 1, né, que seria os 100%, elevado ao tempo que foi de 4 anos. Então, resolvendo aí essa conta, eu preciso resolver primeiro aqui essa potenciação de 1,06 elevado a 4. E isso vai me dar aproximadamente 1,26. Né? E aí, sim, eu multiplico pelos 250 e obtenho o mesmo resultado de R$ 315.619,24. Então, resumindo, a fórmula é esta daqui, ó. O valor final vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. E esse 1 mais a taxa é o mesmo que os 100%, mais a taxa, né? E aí, essa soma transformada em decimal. Então, você já pode calcular direto, somando a taxa, né? A taxa I com o número 1. Só que essa taxa aqui, né? Por exemplo, aqui era 6%. Aí você transforma essa taxa em decimal, 0,06. Aí essa taxa decimal você soma com o número 1. Né? Então, pode fazer dessas duas formas. Ou calcula 100 mais a taxa, né? E depois transforma em percentual, ou você já transforma a taxa ou você transforma a taxa em número decimal e soma com 1. Né? Então, pode fazer assim, né? Somando as taxas em percentuais e depois transformar em decimal, né? Como a gente fez, ou dessa segunda forma. O importante é que nessa fórmula, né, aqui, 1 mais i, seja em número decimal, certo? Então, aqui também, com essa fórmula, nós calculamos os juros compostos, né? E aí, nós veremos aqui a situação 3, né, já aplicando aí a nossa fórmula. Olha só, na situação 3, também vamos ter aumentos sucessivos com taxas iguais, para a gente poder verificar a nossa fórmula aí, que também a gente utiliza para calcular os juros que são compostos. Olha só, Carlos aplicou R$ 400 em um banco que paga juros compostos de 2% ao mês. Qual é o montante depois de 5 meses de investimento? Então, essa é a primeira pergunta. E se fosse juros simples, quanto seria o montante? Então, a gente já está vendo palavras novas aqui, né? A primeira, as duas palavras novas aqui, nós temos juros compostos. E o que seriam os juros compostos? São os aumentos sucessivos, né? Só que com a mesma taxa. Então, aqui a gente tem a taxa de 2%, o valor inicial que foi aplicado por Carlos de R$ 400 e o tempo foi de 5 meses, né? Então, vejam só, eu tenho aqui
uma outra palavra nova, né? Montante. E esse montante quer dizer o quê? O total que o Carlos terá depois desses 5 meses. Então, ele colocou R$ 400 no banco e esse R$ 400 foi rendendo 2%, depois 2% de novo, depois 2% de novo. Por 5 meses a gente tem que verificar quanto que vai dar esse investimento do Carlos, né? Então, aí, esse resultado a gente chama de montante, certo? Então, vejam só, o dinheiro dele vai render 2%, depois 2% de novo, 2% por 5 meses, né? A questão quer saber. Então, vejam que é 5 vezes aí, né, essa taxa de 2%, sendo calculada em cima do novo valor a cada mês. Então, taxas iguais, a gente pode utilizar a fórmula, né, de juros compostos. Para responder aí a primeira pergunta, sobre qual é o montante depois de 5 meses de investimento. Então, vamos colocar na fórmula. O valor final vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais i elevado ao tempo. Então, a gente já sabe, né, que esse i é a taxa de 2%. Aí, o que eu tenho que fazer? Transforma esse 2% em decimal. Para colocar na forma decimal, eu vou dividir 2 por 100. Né? Sempre vou dividir a taxa por 100, porque esse percentual aqui significa dividir por 100. E aí a taxa em percentual é 0,02. Se você fizer essa divisão 2 por 100, vai ser 0,02. E aí eu tenho que somar essa taxa com o número 1, né? Sempre lembrar de somar com o número 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 0,02 elevado ao tempo, que é de 5 meses, né? A gente quer saber o valor depois de 5 meses. Então, o valor final vai ser o valor inicial de R$ 400 multiplicado por 1,02 elevado a 5, né? Que é aí que a gente resumiu a nossa fórmula. Ao invés de multiplicar por 1,02, 1,02, 1,02 5 vezes, a gente vai elevar esse 1,02 a 5, né? E aí a gente tem esse valor, esse resultado que tem que ser calculado primeiro, essa potência, 1,02 elevado a 5, vamos ter aqui aproximadamente 1,10, né? Ou 1,1 também. E aí a gente faz essa multiplicação por 400, né? Então, 400 multiplicado aí por 1,1 aproximadamente, o valor final vai ser R$ 441,63. Significa que após os 5 meses de investimento, o Carlos vai ter R$ 441,63, né? Se você quisesse calcular mês a mês, né, ia ficar bem mais trabalhoso, né? Porque você ia calcular 400 vezes os 2%. Aí você iria ter o primeiro aumento, aí teria que somar com 400 para poder calcular mais 2% sobre o valor. E aí ia se repetir isso por 5 vezes, né? E daria muito mais trabalho. Então, utilizar essa fórmula aqui, né? Valor inicial vezes 1 mais i elevado a t, que é o tempo, e o i é a taxa, é muito mais indicado aí nesses cálculos de juros compostos, certo? Mas o problema também, ele faz uma segunda pergunta, né? Se os juros fossem simples, né? Quanto seria o montante? E aí, o que é os juros simples? É os juros aplicado, é todo os juros do tempo aplicado sobre o valor inicial, né? Então, fica dessa forma, olha só. Lembram que aqui a taxa é de 2% e colocando ela em forma de número decimal é 0,02, certo? Então, o que é o juros simples? É só você pegar a taxa, né, aqui está em forma decimal 0,02, e multiplicar pelo tempo, que é de 5 meses, né? Então, é a multiplicação da taxa pelo tempo e depois multiplicar aí pelo valor inicial. Aí isso a gente vai descobrir os juros, certo? Então, os juros por 5 meses, né, foi de R$ 40, mas não é o montante ainda, né? É somente o que rendeu o valor que o Carlos aplicou.
Então, rendeu R$ 40 durante 5 meses. Para saber o montante, eu tenho que somar, né, o valor inicial que ele aplicou de R$ 400, somar aí com R$ 40 que foi os juros, né, foi o que rendeu aí na conta, e somando eu tenho um montante de R$ 440. Então, vejam que quando é juros compostos, quando os juros são compostos, ele teria R$ 441,63. E se fosse juros simples, ele teria menos, né? R$ 440. E é por isso, né, que os bancos costumam calcular aí, né, qualquer empréstimo, qualquer financiamento que você for fazer em juros compostos, pois eles ganham mais, né? Há um valor maior do montante quando os juros são compostos. Então, o cálculo de aumentos sucessivos com taxas iguais sobre um determinado valor por um determinado tempo é também como calculamos os juros compostos, ou seja, o juro composto é adicionado ao capital para o cálculo de um novo juros no período seguinte. E aí o que são os juros, né? A gente já comentou que é uma compensação em dinheiro, né? Que se paga ou que se recebe, né? Se paga quando você faz uma aplicação e se recebe quando você... Aliás, se você paga se você fizer, por exemplo, empréstimos, e você recebe quando você fizer uma aplicação. E aí os juros podem ser simples ou compostos. Quando temos taxas sucessivas iguais, os juros são compostos, certo? Muito bem, então agora a gente vai ver como a gente pode calcular o juro composto, né, utilizando aí links, né, da internet. Então a gente vai ver a resolução do mesmo exemplo que a gente viu há pouco, mas sendo calculado aqui numa calculadora online de juros compostos, certo? Então nós temos aí, olha só, o simulador de juros compostos, né? E aí o valor inicial que o Carlos aplicou foi de R$ 400. A taxa de juros era uma taxa mensal, então vejam que aí aparece anual e mensal, né? Então eu escolho mensal. E a taxa de juros era de 2%, então coloco aqui 2,00. E o período, né, tem aqui anos e meses, mas o Carlos aplicou mensal, né? Então o período foi de 5 meses. Então vejam que eu preenchi aqui, né, todas as informações que a gente colocou na fórmula, e agora eu clico aqui em calcular. Então vejam que vai aparecer aqui, né, o valor do montante, olha só, o valor final, né, o valor total final, olha só, o mesmo valor que a gente calculou aí na nossa fórmula, R$ 441,63, e aqui no site, né, ele ainda divide, olha só, o valor total investido de R$ 400 e a quantidade que rendeu, né, em juros compostos foi de R$ 41,63, certo? Então, a gente pode fazer aqui qualquer simulação aí de juros compostos, né? E a gente vai obter o mesmo resultado que nós obteríamos se a gente calculasse através da nossa fórmula, né? Lembrando, valor final é igual a valor inicial vezes 1 mais i elevado a t, que é o tempo, certo? Então é isso aí, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.